Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista e sou assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da Sociedade de Psicanálise Integral e desse método que faz a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da espiritualidade. Então, nós aqui temos a ciência chamada trilogia analítica, né? Que também poderia dizer um desenvolvimento da psicanálise integral, porque ela trata de vários campos, não somente da psicopatologia, trata da sociopatologia, trata de todos os campos de atividade da vida do ser humano, né? Uma ciência muito ampla, abrangente, e assim são os cursos da Faculdade Trilógica. Nossas faculdades têm, tanto a presencial quanto a EAD, elas têm cursos que aplicam a trilogia analítica e a psicanálise integral em todos os semestres, né? Então, tudo que você precisa para ter uma vida melhor e para ser um profissional melhor, eu acho que você vai encontrar aqui na Faculdade Trilógica. Dr. Kepp. É importante verificar o seguinte, né? Na psicanálise, foi visto desde o início que a pessoa ficaria doente por acontecimentos que teria na infância. Então, se na infância tivesse tido uma vida assim muito atribulada, então a pessoa mais tarde seria doente. Se não tivesse muita tribulação, ou tivesse uma infância feliz, a pessoa então seria mais sã. E essa ideia é uma ideia assim muito ligada à vida instintiva. Vou pôr um gráfico para mostrar os dados sobre as causas do ser humano de ter doença ou de ter saúde. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, que a Cláudia lesse o que está escrito lá em cima. Felicidade é ter o que fazer. Aristóteles, né? Nossa. Vejam, Aristóteles viveu muito antes de Cristo. Nem sei quanto, 1000 anos, 2000 antes de Cristo. Então, já nessa ocasião, ele dava o valor da ação. Então, atualmente, mudaram esse esquema. Então, a ideia é que o indivíduo feliz, o indivíduo que tem felicidade, é o indivíduo afetivo, o indivíduo que tem afeto, que tem amor. É claro que isso é fundamental, é muito importante, mas na base do afeto, na base da verdade e da beleza, né? Da própria atitude ética, né? Está praticamente o trabalho, a ação. Então, tanto a física moderna, como a medicina, como toda praticamente a ciência, até o direito, se basearam em questões assim secundárias, em questões mais sensoriais, em questões instintivas. Então, essa ideia da psicanálise, essa ideia do início, de que o ser humano teria problemas de libido como fundamental, assim, na vida, é uma ideia, assim, vamos dizer, não totalmente incorreta, mas é uma ideia parcial só.
O ser humano, ele fica doente, mas por questão da ação. Ação pura, né? Ação, vamos dizer, como Aristóteles falou, né? Que felicidade é ter o que fazer. Se o indivíduo não consegue se interessar por nenhum trabalho, é claro, né, que ele começa a ficar doente. Então, quando a pessoa está em ação, está praticando alguma coisa, mas seja importante ou não, é claro, não pode ser patológica. A pessoa é feliz, a pessoa se sente bem. Então, o fundamento da vida, o fundamento de todo bem é praticamente a atitude de ação. O bem vem da ação boa, da ação pura, porque tem a ação boa, né, ação pura, e tem a ação malévola, né, demoníaca. De maneira quando o ser humano é doente, pode procurar na base que ele está tendo uma ação ruim, demoníaca, que pode levá-lo assim a doenças e doenças físicas. Então, é muito importante ver essa questão, né, que a medicina sempre tratou, e essa questão de ver que a questão da doença vem mais da conduta do coração, assim, afetiva, quando a pessoa entra nos vícios. Por exemplo, né, pode dar um vício que é fundamental para tornar a pessoa doente. É a soberba, né? É o orgulho, a atitude de o indivíduo acha que sabe tudo e que ele está acima de todo, de todas as pessoas. Então, essa questão da soberba é fundamental, mas tem a questão da inveja, da questão da ira, a questão da avareza, a questão da gula. Veja que interessante, né? Quando nós começamos esse trabalho, eu dei o nome de trilógico, devido à união que há entre ciência, teologia, mesmo direito, né? Então, geralmente, a pessoa que está só num esquema, por exemplo, o esquema da física, queria falar aqui com o nosso físico, ex-físico, agora é energético, né? O que o César acha dessa ideia de colocar a questão assim desse trabalho em geral só de nome física e não de ação, de produção. O que o César acha? Bom, Dr. Kepp, em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer um comentário com relação ao que o senhor estava falando antes da questão do trabalho. A pessoa, ela revela o que ela é através da ação dela. Então, muitas pessoas dizem que têm amor pelo mundo, ou de que elas gostam dos animais, da natureza, mas não fazem nada para mostrar isso. Então, você vai realmente conhecer uma pessoa pelo ato dela, pelo que ela faz. E essa pessoa também, ela é sempre lembrada, bem ou mal, pelo que ela fez. Podem notar, todo personagem histórico a gente se lembra pela ação dela. Agora, o que é a ação? Ação é energia. Então, se a pessoa ela não se põe em ação, ela não transmite energia para a natureza, não transmite energia para os outros. Então, ela breca o ser dela. Ela breca o ser. E o problema que acontece na física é que a física ela partiu do elemento material, dizendo que a energia vem da matéria. Então, quando ela diz que a energia vem da matéria,
ela acha que a causa de todas as coisas é o material. Então ela não presta atenção na ação das pessoas, na energia. Ela vai prestar atenção naquilo que ela pode tocar, cheirar, sentir, nos objetos físicos. E todo o conhecimento científico é desenvolvido a partir daquilo que é material. E não observa que a matéria ela é fruto de uma energia anterior, ela é fruto de ação. Ela é fruto de uma energia que vem do Criador, de Deus, né? Então Deus emana essa energia que é pura ação, faz a matéria. E a partir da matéria, então você vê o mundo material sendo criado. Mas quem está criando tudo é a energia. Então é um grande erro a gente ir na faculdade e começar a estudar as ciências a partir daquilo que é material, porque a verdadeira causa daquilo que é material a gente não estuda. Então a gente vai se tornando cada vez mais materialista, que é o que está acontecendo na civilização hoje. A civilização hoje chegou num ponto de que o indivíduo pensa em se aposentar. Ele quer se aposentar, ele quer parar de trabalhar porque acha que isso é bom. Isso também é consequência dessa ciência materialista. E não que a ação é que traz saúde para ele, né? Porque está tudo invertido. Existe, né, um famoso assim, pensador. Ele falou que a questão, por exemplo, da física, né, que o fator principal é a energética, mas ele deu a energética formado pela velocidade da luz ao quadrado. Então, esse autor, né, ele é muito conhecido na física, porque ele, falando isso, ficou como se fosse assim um dogma, né? Que é na velocidade da luz é que aparece, vamos dizer, o que existe no mundo. E o erro dele foi exatamente esse, é que a luz, a velocidade da luz ou de qualquer objeto já é consequente, tem vamos dizer, a origem na questão interna, né? Tem origem na questão do interior, que faz, então, inclusive, né, a questão da velocidade. Mas o que é mais importante é ver que Einstein, né, o nome desse gênio assim muito falado é esse, ele colocou a energia vindo da matéria. Então, o que acontece agora? Então, procuram tirar da matéria a gasolina, por exemplo, a luz, procuram tirar a energia, que é o contrário, né? É a energia que fez a matéria. Então, tirando a energia da matéria, então o que acontece, né? Esses campos de petróleo, né, com o tempo, é claro que vão acabar. Ou então, questão de tirar a energia do carvão, da madeira, etc. Então, vai destruindo as florestas. Então, é uma ideia perigosa, porque a energia é praticamente que vem do espaço. Então, veja um motor. Esse motor funciona com energia magnética. Então, é um motor que capta a energia do espaço. A energia magnética é a primeira energia que existe entre o ser humano e Deus. Pelo magnetismo, então, tudo foi realizado, a criação foi feita pela energia magnética. Agora, uma coisa interessante, né? Um cliente perguntou,
Mas antes de Deus criar o mundo, com quem ele estava sozinho, né? Com quem que ele estaria? Então, teria uma vida assim muito, vamos dizer, triste, né? Deus sozinho no espaço, sei lá onde, e sem nenhuma companhia. Mas, vamos dizer, a nossa descoberta é que sempre existiu a criação. Então, sempre existiu quer dizer, Deus sempre existiu. Então, a criação sempre existiu. Agora, vocês imaginam, né? Essa criação que praticamente foi criada por Deus há trilhões, bilhões de anos. Quantos seres humanos tem no espaço? Quantas galáxias, quantos mundos tem no espaço? É que nós não temos a menor ideia. Acho que isso que Cristo falava, que na casa do Pai existem muitas moradas. Olha, haja moradas aí, hein? Então, veja, né? A gente pensa, bom, estamos numa galáxia aqui com o Sol, né? Que tem os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão. Descobriram agora mais 3, então são 12 planetas. Mas isso é uma fagulha do universo. O que acontece mesmo é um universo assim, a gente pode falar universo, mas o que existe são trilhões e trilhões de seres assim, que a gente pode dizer humanos, né? Seres que foram criados junto com os anjos. Então, Deus faz uma criação depois da outra. Eu posso até mostrar um cartaz sobre a nossa origem. A ciência em geral fala que nós viemos dos macacos. Né? É totalmente engraçado isso. Então, o que nós viemos, veja esse cartaz. O ser humano é um ser transcendente e a transcendência pode estar no bem como no mal. Então, que o ser humano, a mesma criação que tem os anjos, é que os seres humanos têm. Então, é um ser transcendente, o ser humano, e não que veio do inferior. Aliás, tudo que existe veio do superior. Não existe nada do inferior, do germe, do macaco, para ser homem. Não existe nada que veio lá de baixo. Que toda a criação que Deus fez veio dele. Então, nós somos, vamos dizer, criaturas assim, angelicais, e não criaturas assim, animais. O Aristóteles falava, né, que o ser humano é um animal racional. Não é animal, não. É um anjo, vamos dizer. É um anjo que ou ele aceitou ser ligado a Deus, aos anjos, ou ele decaiu quando se ligou aos demônios. E toda a nossa doença, né? Eu gostaria que a doutora falasse alguma coisa e deixasse descrever que a origem vem da onde? Doutor Keppe, a origem transcendente, a origem energética. No início do programa, quando o senhor falava do coração e do afeto, eu fiquei pensando, né, que o próprio coração, ele mostra que a ação é o mais importante. O coração é o órgão que está sempre em ação.
e uma ação energética, né? Ele vai organizando também, enviando, transmitindo essa energia que ele capta. E nós deveríamos ser assim também, né? Seguindo o exemplo do ser divino que capta e transmite essa energia. Então, a medicina não sabe que na criação, né, quando existe a origem do ser, o que acontece, né? É pela vibração. Vamos dizer, o coração já começa, vamos dizer, em primeiro lugar, a vibrar e começa a fornecer a todo aquele corpo que está se formando, começa a dar energia e começa a se formar o resto. Então, essa ideia, né, de que a emoção pode falhar, mas a razão não falha, a razão é perfeita, é uma ideia muito errada que o doutor Rodrigo pode falar alguma coisa no qual praticamente o direito se passiona, vamos dizer, tem origem, né? O direito, hoje em dia, principalmente depois da modernidade, achou que a razão fosse curar todos os males. Uma razão, claro, afastada da teologia, da filosofia e do sentimento. É uma razão infalível, mas aí existe um grande erro de concepção. A razão só é verdadeiramente razão se houver essa dialética entre razão e o sentimento de amor. Então, eu gostaria de indicar a leitura deste livro aqui, A Libertação pelo Conhecimento e a Idade da Razão, que explica exatamente isso. Os erros do direito, os erros do conhecimento e da justiça. Nós não podemos achar que a razão ela está blindada das emoções, das intenções patológicas. A base, a primazia está sempre no sentimento e não na razão antes do sentimento. Eles estão juntos. Razão e sentimento andam lado a lado. Então é importante não separar. E o erro do direito foi fazer essa divisão. Então, a questão do direito, né, é baseado na questão da razão. Agora, a razão pode ser praticamente assim misturada com a desrazão, quer dizer, com algo que não é bem assim perfeito, que não é razoável, de maneira que pode, vamos dizer, a razão falhar também. Não é que a razão não fale. Essa ideia da razão é que, principalmente no Renascimento, quiseram tirar Deus da jogada, né? E mostrar que o ser humano é que tinha a verdade. Que, dando assim a verdade da razão do ser humano, daria a realidade, a verdade para o mundo. E não que isso é tão falho como achar que uma emoção seria assim perfeita, que só a emoção perfeita é o amor, né? É a questão de aceitar o próximo, o bem, o certo, o verdadeiro, de maneira que houve assim colocando o homem como uma espécie de Deus, criando o que é certo, a verdade. Então, até a próxima.
O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.